Aqui é a Priscila do Filha do Soberano. Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico do Evangelho de João. Hoje vamos estudar o capítulo 19. É um capítulo muito forte que fala sobre a humilhação e os açoites que Jesus sofreu, sobre a crucificação dele. Então foi até assim difícil de preparar, né, esse estudo, e agora eu quero compartilhar com você, então que você prepare o teu coração para aquilo que Deus quer nos ensinar através desse estudo. Então, começando o verso 1. Jesus foi açoitado a mando de Pilatos. Esse foi o segundo expediente do governador, tendo falhado a primeira tentativa de garantir a libertação por causa da preferência a Barrabás. Pilatos pensou que os judeus ficariam satisfeitos se Jesus fosse humilhado sofrendo dessa maneira. O Senhor predisse esse tratamento, conforme a gente pode ler em Mateus 20:19. No açoitamento romano, a vítima era despida e presa a uma coluna, ou então ela curvava-se sobre um tronco com as mãos atadas nele. O instrumento de tortura consistia num curto cabo de madeira, no qual estavam presas várias tiras de couro com pedaços de ferro ou osso presos nas pontas. Nossa, é muito forte isso. Os golpes eram aplicados na vítima por 2 algozes, um de cada lado da vítima. Os cortes eram tão profundos que apareciam as veias e artérias. A flagelação era um ato de tortura pavoroso. O fato de Jesus não poder levar a cruz deve ter sido por causa do seu horrível sofrimento resultante desse castigo. Se já é difícil a gente comentar, né, sobre algo tão terrível e a gente ouvir também falar, né, os detalhes assim sobre os flagelos e os açoites ali, né, em Cristo, imagine só o que foi viver isso na pele, né? E olha que aqui está muito resumido, né? A gente nunca vai conseguir mensurar o tamanho do sacrifício e do sofrimento que Cristo enfrentou por nossas vidas. Versos 2 e 3. A coroa de espinhos foi zombaria da parte dos soldados por causa da alegada realeza de Jesus. Há quem pense que essa coroa fosse feita de pontudas folhas de tamareira, relacionando assim com as palmeiras quando Jesus entrou em Jerusalém. Considerando que a palmeira era um símbolo das esperanças de independência dos judeus até os dias dos Macabeus, essa atitude dos soldados teria sido a rude resposta de Roma aos judeus como um todo. Do ponto de vista bíblico, pode-se dizer que os espinhos expressavam a maldição do pecado que Cristo estava suportando pela raça humana. Então aqui só reforçando, né, talvez você não tenha entendido, a palmeira ela era um símbolo da esperança que o povo judeu tinha de se tornar independente de Roma. E o fato de eles usarem as partes pontudas dessas folhas para fazer essa coroa de Jesus, muito provavelmente era ali uma resposta, né, rude de Roma para os judeus, para querer mostrar que, ó, tá vendo? Vocês achavam que ele era um líder que ia se levantar e tornar vocês independentes, mas não foi o que aconteceu. Ele está sendo crucificado, né? Então foi uma resposta agressiva mesmo ali por parte dos soldados romanos. Verso 11. Jesus afirma que todo o poder e autoridade secular existem somente dentro dos limites permitidos por Deus.
O pecado de Pilatos constitui, na capitulação, a multidão por causa da sua conveniência política, mas o pecado de Israel foi ainda pior, rejeitou o seu Messias Salvador. Verso 12. Como resultado dessa troca de palavras, Pilatos renovou seus esforços para soltar Jesus, levado pelo temor dessa pessoa estranha que estava diante dele e pela convicção de que não era merecedor de morte. Os judeus, sentindo que o governador tomara nova resolução, usaram de argumento culminante: não és amigo de César. Eis aí uma ameaça de levar o caso à corte imperial. César não daria pouca importância a uma situação na qual alguém era conhecido como rei sem o consentimento romano. Teria considerado o caso como traição e poderia até acusar Pilatos de falta de cumprimento do dever. Sem dúvida, o governador temia que, se houvesse uma queixa quanto à sua maneira de lidar com o caso, outras irregularidades de sua administração viriam à luz. Então aqui os judeus eles tinham apelado, diante de Pilatos com essa afirmação: não és amigo de César. Isso gerou um medo, fez com que Pilatos se sentisse ameaçado diante de César, porque certamente ele não ia gostar de saber que Pilatos ele não cumpriu o seu dever ali, prendendo, e até permitindo a execução de Jesus, sendo que era uma pessoa que o povo judeu estava querendo eleger como um rei terreno, As pessoas queriam dar esse título para Cristo, embora ele sempre evitasse. Verso 14. Era a preparação da Páscoa. A hora do duplo sacrifício aproximava-se. Era meio-dia. Os cordeiros pascais estavam sendo preparados para o sacrifício e o Cordeiro de Deus também foi sentenciado à morte. Eis aqui o vosso rei. O que fosse que levou Pilatos a fazer essa apresentação final, provavelmente uma zombaria dirigida aos judeus, tal rei, tal povo, foi providencialmente usado para arrancar dos lábios dos judeus um repúdio completo de sua esperança messiânica. Não temos rei senão César. Se a linguagem humana significa algo, a própria soberania de Deus sobre a nação foi repudiada. Verso 18. Jesus estava no meio, ali na cruz, no meio dos dois ladrões. Seu lugar era de importância central, mesmo na morte. Verso 26. Até mesmo na agonia de sua morte, Jesus é solícito pelo bem-estar de sua mãe. Jesus indica o discípulo a quem Jesus amava, João no caso, para cuidar dela. Cuidar dos familiares necessitados é uma necessidade, um dever, do cristão enquanto viver. Aqui está a ênfase da responsabilidade dos filhos para com os pais. Nem ali na cruz, na agonia de morte, no meio de tanto sofrimento, Jesus ele se esqueceu da mãe dele, Ele deixou de se importar com ela, não em nenhum momento. Mas ele confiou que o melhor amigo dele, que era João, o discípulo João, a partir daquele momento, cuidasse da sua mãe. E assim ele fez. Verso 29. Jesus, ao tomar vinagre, cumpriu a profecia de Salmo 69, 21, que diz: na minha sede me deram vinagre. E verso 30. O sofrimento e a agonia de Jesus, ao prover a redenção da humanidade caída, chegaram ao fim, e a sua obra da redenção foi consumada. Ele suportou o castigo de nossos pecados e abriu o caminho da salvação para todos. Então, esse capítulo,
ele gera um monte de sentimentos na gente, porque ao mesmo tempo que a gente lamenta, né, que Cristo tenha que ter sofrido tudo isso, tenha que ter sido humilhado, perseguido daquele jeito, preso, duramente açoitado e crucificado, né? Algo assim que não dá nem para imaginar, a dor física e a dor na alma também de Cristo, porque imagina o que é carregar o peso do pecado do mundo, né? De todos os pecados que já tinham acontecido e dos que ainda viriam, de toda a humanidade, e nesse momento ele se viu separado ali da comunhão com o Pai, né? Porque ele estava sendo maldito em nosso lugar. Então eu imagino o peso, sabe, espiritual, não apenas um sofrimento na carne de Jesus, no corpo, no físico, mas o peso, sabe, no espírito dele, na alma dele, né? Aquela agonia de morte, e ele que era o próprio Deus, né, 100% santo, que nunca cometeu pecado, que veio do céu, né, um lugar que é só glória, que é só santidade. Imagina o que é ele se ver separado da comunhão com Deus Pai. E tudo isso pelas nossas vidas. Então esse é um capítulo que ele gera uma série de sentimentos na gente, né? Se a gente lê ali com a devida sensibilidade, e traz um sentimento de muita gratidão. Quando a gente se depara, né, com tudo que Cristo passou, é algo que realmente nos constrange, né? Nenhum de nós merece. E ele foi tão bom que mesmo assim ele se sacrificou por nós. Então esse foi o estudo de hoje. Amanhã nós vamos para o capítulo 20 e estamos aí em retas finais. Só mais 2 estudos bíblicos e a gente encerra o estudo de João. Espero você aqui amanhã. Tenha um dia abençoado.